Começa agora o Papo na Gama. E no programa de hoje nós vamos falar sobre morte súbita com o professor Valtecir Lopes, consultor na área de emergência, membro do Conselho Consultivo da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e docente dos cursos de pós-graduação em reabilitação cardíaca. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Bitiana? Tudo bem, professor, é um prazer recebê-lo e principalmente falar de um assunto que está muito em pauta e eu acho que é importante a gente esclarecer sobre o que é morte súbita, uma vez que a cada 2 minutos um brasileiro é vítima disso. Professor, esclarece para a gente o que é a morte súbita e quais são os principais sinais de alerta? Olha, na verdade, assim, vamos entender o seguinte, o que a Organização Mundial de Saúde fala o que é morte súbita, né? Então, é aquela que ocorre entre 1 e 24 horas do início dos sinais e sintomas. Outros autores também, o Meron, que é uma das maiores autoridades nisso, em cardiopatia e morte súbita também, eles referem-se que é aquela que ocorre entre 1 e 12 horas. Entretanto, vários autores vêm falando que é aquela que ocorre entre 1 e 2 horas. Teoricamente, a definição de morte súbita, ela aparece em 1707 por Giovanni Maria. Então, ele criou aquela definição de morte. Ele começa assim, ó. E eu não tenho conhecimento... Estou lendo na cabeça. E eu não tenho conhecimento de morte, exceto como súbita, ocorrendo em um momento do tempo, quando algo necessário na sua vida é mais consistentemente ausente. Aí vem sempre o final da vida, umas não obstante, outras são previstas para nós em medo e tristeza. Outras, entretanto, vêm quieta, furtivamente súbita, inesperada, como fora. Então na verdade, se a gente pegar logo o comecinho da definição dele, que ele criou essa definição em 1707, então ele fala assim, e eu não tenho conhecimento de morte, ponto. Então, teoricamente, a gente não saberia o que é morte, exceto como súbita, por isso que a gente fala morte súbita. Então, essa aí seria a definição de morte súbita. A gente fala muito, é comum a gente falar, a pessoa teve morte súbita, né? Então, ou colapso súbito, porque eu estou conversando com você e de repente, se qualquer um nessa sala cair, ou ele está respirando ou teve problema cardíaco. Um dos dois, ou cerebral, tá? Ou ele respira ou teve uma morte súbita, ou pode ser problema cardíaco ou cerebral. Estima-se que 17 milhões de pessoas vão morrer todo ano no planeta decorrente de problema cardíaco e AVC. Os nossos dados estão em torno de 330 mil, 320 mil aqui no Brasil. Por isso que esse aí a cada 2 minutos, né? Sim, é um número alto, né? Altíssimo. E professor, como se aqui na sala alguém, vamos dizer que é uma morte súbita, como que eu vou socorrer essa pessoa? Eu me deparo, a pessoa está ali tendo esses sinais de morte súbita, como que eu vou ajudar essa pessoa? Vamos supor, ele teve um colapso súbito ali, caiu. Então, o correto é você chamar a pessoa, né? Chamar por 2 ou 3 vezes, já pedir ajuda, pede ajuda. Aí eu tenho duas vertentes aí. Se for um profissional da área de saúde, ele chamou, tá? Ele checa pulso da pessoa primeiro, nessa nova diretriz, vai direto para o pulso. Se não tiver pulso, ele já pediu ajuda ali, ele inicia a ressuscitação. Compressões, ele vai fazer 30 e 2 ventilações se ele tiver um dispositivo de barreira, um AMBU, um BVM que seja, um pocket mask, um equipamento próprio. Já pessoas leigas sem treinamentos, eles podem fazer só chamar a pessoa, senhor, pede ajuda lá, aqui em São Paulo você vai ligar para o 92 ou 93, pede para ligar para o número de emergência, posiciona a mão no tórax e faz as compressões torácicas contínuas, sem parar. Compressão torácica contínua. Não é preciso fazer respiração boca a boca? Nesse caso, não há necessidade de ventilar. Lembrando que aquele nosso encontro, nós falamos de afogamento, no afogamento é de suma importância ter compressão e ventilação. No caso, não. Na morte súbita, teoricamente, aqui que é clínico, que não foi trauma, foi clínico, caiu. Você do nada, está num ponto de ônibus, a pessoa cai. Você está na sua casa, a pessoa cai. Nós estamos aqui, uma pessoa cai. Ou ele está respirando ou está em parada cardíaca. Aí a gente vai fazer só compressão. Como tem profissionais da área de saúde aqui mesmo, hoje no prédio tem profissionais da área de saúde e tem equipamentos aqui também, como profissional de saúde nós vamos fazer 32 ou até chegar equipamento aqui. Enquanto não chega, a gente está fazendo compressão torácica contínua. Ó, esse negócio de compressão torácica sem ventilação, essa diretriz ela vem mais do American Heart, porque no Comitê de Ressuscitação Europeu, na verdade, eles trazem o seguinte, o ideal seria treinar todo o cidadão nas competências de 32, compressões e ventilações, né?
Então, o Comitê de Ressuscitação Europeu ele é mais conservador nesse sentido. Agora, a gente também vê que fazer compressão e ventilação é difícil. Então, entre fazer compressão e ventilação, você não sabe fazer, o melhor é fazer compressão torácica contínua, que vai salvar muito mais vida. Vários estudos. Tem um estudo clássico com 169 suínos, foram 6 estudos com 169 suínos, e desses 169 suínos, um grupo fez compressão torácica contínua e o outro fez compressão e ventilação. O que fez compressão torácica contínua deu 73% de sobrevida e o outro deu 70%, ou seja, nesse estudo mostrou que compressão torácica contínua é mais eficiente. Quando a pessoa tem a parada cardíaca, ele tem reserva de oxigênio, essa está nas artérias. Eu tenho sangue nas artérias, arteríola, nos capilares, ele tem essa reserva de oxigênio, só precisa ser bombeado. Só que ele tem um tempo de duração, né? Não é matemática, mas entre 13 e 8 minutos. Então, acima de 5, 8 minutos, espera que já chegue uma equipe avançada para tentar entrar com essas ventilações aí, que é importante. Professor, na mídia, né, tem sido passado, assim, que muitos assaltantes, né, eles têm tido morte súbita no momento do assalto. Acho que um caso mais recente foi de um posto de gasolina, onde um rapaz foi cometer, né, o delito, e ele acabou sofrendo uma morte súbita. Para quem está assistindo, qual a diferença do infarto do miocárdio para a morte súbita? E por que agora está sendo tão divulgado a morte súbita? Na verdade, assim, a gente podia pegar a morte súbita e colocá-la como sinônimos. Poderia? Morte súbita, parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, parada cardiopulmonar. Então, que ele teve ali um colapso e teve uma parada, quer falar cardíaca, é a mesma coisa, cardiopulmonar ou cardiorrespiratória. É que agora pegou essa palavra morte súbita. Verdade. Então, fica com ela aí. Também está certo, mas os 3 aí, ele teve um colapso e teve ali uma parada cardíaca. Já no infarto, eu posso estar falando com você, está infartado aqui, sem dor. Pegou uma artéria tão pequenininha ali que não foi suficiente para causar dor, ou dependendo da localidade que eu tive esse infarto, não foi suficiente para sentir aquela sintomatologia. E se pegar uma artéria um pouquinho maior, para sentir uma dorzinha, e se pegar uma artéria um pouco maior, dependendo da localidade. Aí eu tenho o clássico, aquele clássico que quando dá aula de parada cardíaca, né, que começa. Então, no clássico do ataque cardíaco ou do infarto, seriam uma dor no peito, irradiando para o lado esquerdo, pode ser irradiando do lado direito, a dor pode sair do queixo, pode ser uma pontada na boca do estômago, pode ser uma dor aqui atrás e a pessoa está tendo um ataque cardíaco. Ela pode estar com falta de respiração, pode estar transpirando, ela pode querer ficar nessa posição, pálido, os olhos dilatados, porque tem dificuldade de respirar. 50% dessas pessoas que estão tendo essa sintomatologia têm parada cardíaca. Então, se ele estiver tendo esses sinais, sintomas aqui, tem 50% de chance dele ter uma morte súbita. Aí, ele pode ter uma morte súbita ou parada cardíaca, parada cardiopulmonar ou cardiorrespiratória. Ou seja, o agravamento disso... O agravamento seria a parada cardíaca. Que é a consequência... tá. Então, a diferença é, um está consciente e o outro está inconsciente. Então, no ataque cardíaco ou no infarto, a pessoa está consciente, por enquanto. Tem 50% de chance aí, teoricamente, essas pessoas que estão tendo infarto. Então, essa seria a diferença clássica aí. No ataque cardíaco, eu estou consciente, né? E aí eu tenho que caminhar, deixar a pessoa reclinada, deixa ela reclinada, aciona a emergência, né? O mais rápido possível para essa pessoa. E fica de olho. Caso ela fique inconsciente e tenha parada cardíaca, iniciar a ressuscitação. Entendi. Professor, um outro grupo que, assim, não ocorre com tanta incidência, mas a gente também ouve falar, né, que são os atletas. No caso, a gente viu alguns jogadores que tiveram isso em campo, que tiveram a morte súbita. Qual a importância dos desfibriladores em campos, academias, clubes? É mesmo muito importante você ter isso? Esse aparelho é capaz de salvar mesmo? É de suma importância ter esse aparelho aí em campo, né? Não só em campo, em São Paulo nós temos a Lei 15.283, que é a lei do uso do desfibrilador. Por coincidência, essa lei, ela nasce sobre uma pressão, porque em 2004 tivemos aquela situação daquele jogador lá
aquele jogador do São Caetano, né? Sim. E aí, em janeiro, o pessoal começou a pegar no pé e nasce a 13.945, lá em 2005. Essa lei foi se aperfeiçoando até chegar hoje na 15.283, que em locais com grande circulação, né? Então, clubes e academias com mais de 1.000 sócios têm que ter esse aparelho. Também em São Paulo tem a lei 12.736, que é a lei do Estado de São Paulo, com locais com grande circulação também tem que ter um desfibrilador. Hoje nós temos aí talvez 4 ou 5 estados com lei estadual, temos vários estados com leis municipais com uso do desfibrilador. Agora voltando na questão do atleta, olha, vem cá, quanto mais ativo você for, menor vai ser o risco cardiovascular. Mas existe o risco. Existe o risco cardiovascular. Quando a gente se permite comparar pessoas destreinadas ou pessoas sedentárias com atleta, quem vai ter mais risco cardiovascular é o sedentário. Sim. Né? Então, assim, qual é a primeira causa de morte no atleta? Né? Então, assim, num dado de 387 pessoas, esse dado vai fazer 10 anos, de 2003, do Dr. Merrill, do Instituto de Minneapolis. Dessas 387, a primeira causa de morte foi a cardiomiopatia hipertrófica. Então ele tem, geralmente os atletas de endurance têm o coração um pouquinho maior. O coração deles tem excesso de saúde, né? Então melhor que o nosso aí. Então tem um excesso de saúde. Então geralmente está mais dilatado. Então os de força, geralmente, eles têm mais aquela hipertrofia concêntrica, até parecido um pouco com o hipertenso. Só que isso é fisiológico, é natural para ele. Só que algumas vezes isso pode ser doença, mas estatisticamente isso aí não é tão alto como pessoas sedentárias. E olha que interessante, essa é a primeira causa de morte no atleta. Deu em torno de 70 e pouco, não lembro o número agora, mas de 387 a primeira causa foi a cardiomiopatia hipertrófica. E olha que interessante, qual foi a segunda causa de morte? Um ficou em 100 e poucos, outros 77 mortes. A segunda causa foi comótio córdius. Concussão cardíaca, o trauma. Então, prova que, né, que o risco cardiovascular no atleta, quando comparado com pessoas sedentárias, o risco cardiovascular dele é bem menor, comparado com os outros. É claro que quando o atleta tem uma morte súbita e parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, ele vai chamar mais atenção, a mídia vai cobrir mais. Então, o comótio córdico seria uma concussão decorrente de bola de beisebol. Nós não temos muito esses jogos, bola de lacrosse, joelhada, soco, pancada direto, que não tem muita lesão traumática, mas que essa pancada, quando for na janela vulnerável, ou seja, quando os ventrículos estão se enchendo, lá na diástole, quando os ventrículos estão se enchendo, se tomar uma pancada nessa região, principalmente em jovens franzinos, né? Esses jovens, atividade, no caso. Jovens e adolescentes mesmo, né? Mas tá mais franzino, mais pequenininho, assim, né? Tá mais formação, isso, né? Tá mais, né, chassizinho, né? Mais fininho, né? Chassi de grilo não. Então tá mais fininho. Então quando ele tomar uma pancada, existe o risco seria maior nele. O risco seria maior. Temos relato aí no salão, né? Desculpa a brincadeira, mas tem relatos de atletas bem condicionado no salão, parado, tomou uma bolada na região e teve a parada cardíaca. Então ele chama de janela vulnerável, quando os ventrículos estão se enchendo. Se tiver algum cardiologista aí, o segmento ST, né? Essa é a janela vulnerável. Tomou uma pancada ali, existe o risco de causar parada cardíaca. Isso já foi bem documentado na literatura, com suínos, seda o suíno e lança-se bola de beisebol a 50, 60 km no tórax e o suíno desencadeia uma parada cardíaca, né? Tem estudos que mostrou isso aí. Então, o risco disso aí. Então, morte no atleta, ele é mais raro, né? Se a gente for comparar com os outros. Quanto ao uso do desfibrilador, é de suma importância, porque, assim, 80% das paradas cardíacas é causado por dois ritmos, ou fibrilação ventricular, que é mais comum, ou taquicardia ventricular. Existem 4 tipos de parada cardíaca do ponto de vista do eletro. 2 não dá choque, mas 2 dá. Então, se a gente pensar que fora do hospital, mais de 80%, 80%, 85%, ou mais de 85% dessas pessoas têm estímulo chocável, então um desfibrilador é de suma importância, né, ter esse aparelho. Se você tem um estudo americano que mostrou que se tiver uma parada cardíaca no hospital, você levaria 6 minutos para tomar um choque. Nossa. Isso é muito tempo. Então, cada minuto que você perde então é um risco, né? Esse paciente, o estudo foi feito, não foi feito num centro de cateterismo, cirurgia, que ali o equipamentos profissionais está mais em mão, mas foi feito em outros setores do hospital que levava um pouco mais tempo. Ou seja, de suma importância. É de suma importância. Às vezes ele tem mais chance lá, né? Para se salvar, enfim, para fazer alguma coisa
pela pessoa, pela vida. Professor, infelizmente, nossa entrevista está chegando no final. Eu queria que o senhor passasse os seus contatos para que as pessoas que estão assistindo, elas possam entrar em contato, se elas quiserem fazer algum tipo de pergunta, enfim. O senhor pode passar o seu contato para a gente? Ah, legal. Eu tenho um site da empresa, que é a GES, é com G, né? GES, ou gesbrasil.com.br, e tem um site pessoal, que é valtecirlopes.com.br. O senhor pode repetir os dois? Os dois. O outro é www.gesbrasil.com.br e o outro é o meu nome mesmo, né? valtecirlopes.com.br. Professor, é um prazer te receber sempre. O senhor está convidado sempre para vir mais vezes para a gente falar sobre vários assuntos. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço vocês. Obrigadão. E até o próximo Papo na Gama.